Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de bioquímica e hoje nós vamos falar sobre a classificação dos alimentos, correto? Vamos aqui ler um pequeno parágrafo. Podem ser classificados os alimentos, ou pode-se classificar os alimentos de várias formas, de acordo com o ponto de vista, composição, consistência, modo de preparo e etc. Do ponto de vista bioquímico, a melhor classificação diz respeito às suas propriedades biológicas. Aí nós temos aqui, primeiro, os energéticos, né? Fornecem substratos para manutenção de temperatura corpórea a nível celular, liberando energia para as reações bioquímicas. São os carboidratos, lipídios e proteínas. Então, assim, quando a gente fala de classificação de alimentação, nós temos aí diversos tipos de alimento, como até já foi comentado na aula anterior, né? Então, nós temos aí a nossa alimentação, basicamente, ela é rica em carboidrato, é rica em lipídio, certo? Rica em proteína, mas eu tenho também sais minerais e vitaminas. Mas, principalmente, essas três substâncias aqui, esses três substratos, que é o carboidrato, que é o lipídio e que é a proteína, certo? Nós precisamos muito de carboidrato. Carboidrato, como já foi falado, é a nossa molécula energética, certo? A partir do carboidrato, nós conseguimos aí quebrar essas moléculas de glicose e fornecer energia na forma de ATP, certo? ATP, adenosina trifosfato, é uma molécula energética, certo? O fósforo ele tem esse caráter energético. E aí, como é trifosfato, tem 3 fósforos, mais energético é. Como já foi falado também, a gente tem a AMP, adenosina monofosfato, e nós temos a ADP, adenosina difosfato, e a ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, nós temos aí, na verdade, podemos perceber que nós temos aí diversos tipos de função energética aí, correto? Nós temos também que entender que carboidrato, onde ele vai estar presente? Nós temos carboidrato basicamente em quase tudo que comemos, certo? Nossa alimentação, ela é basicamente rica em carboidrato. Vamos falar, por exemplo, do nosso café da manhã, né? No nosso café da manhã, a gente vai encontrar o pão francês, a gente vai encontrar o cuscuz, o bolo frito, certo? O bolo de trigo, o bolo de chocolate, o bolo de milho, alguns comem salgados, correto? Então, tudo isso ele é rico em carboidrato, porque basicamente para a gente entender, carboidrato ele tem uma origem vegetal. Então, se você olha uma coisa lá na padaria, em qualquer outro lugar que você percebe que aquilo tem uma origem vegetal, necessariamente ele vai ser uma substância que vai ser rico em carboidrato. Por exemplo, os pães, né, que é feito do trigo e tem origem vegetal. O próprio milho também, né, que vai ser matéria-prima para diversas substâncias que vão ser formadas, certo? Ou bolos que vão ser também feitos a partir do milho. E nós temos ele também com uma origem vegetal. Então a gente imagina que basicamente tudo que tem essa origem vegetal, ela é uma substância rica em carboidrato. Então, quando você para pensar, né, quando você vai na padaria, ali basicamente tudo que você vê tem essa origem vegetal. E o carboidrato não só é rico no nosso café da manhã, como também no nosso almoço, janta ou até mesmo lanche, né? Nós podemos perceber que, por exemplo, na hora do almoço, nós temos uma dieta, o maranhense, a maior parte do Brasil, rica em carboidrato, né? No prato do brasileiro, o que predomina, por exemplo, é o arroz. E o arroz, volto a dizer, né, é de origem vegetal, ele é uma substância rica em carboidrato, né?
rica também em glicose, porque basicamente a gente, a partir da quebra do carboidrato, a gente consegue a glicose, e aí depois a gente tem que quebrar a glicose para promover a síntese de ATP, né, para a gente produzir energia para o corpo. Então, ao grosso modo, né, a gente pensa que carboidratos são substâncias doces, mas carboidrato não está só relacionado a substâncias doces, certo? A gente tem carboidrato aí, por exemplo, na própria alface, né? Ela é rica em carboidrato, certo? Mas a alface não é doce. Então, nós temos aí diversos exemplos que vão nos mostrar que carboidrato não é só coisas que estão relacionadas a esse paladar doce, né? Erroneamente, muitas pessoas pensam e falam que carboidratos só são doces, correto? Não é só doces. Está presente aí basicamente em quase todos os produtos, né? Que a gente vai no supermercado, dificilmente você vai encontrar um produto industrializado que não tenha carboidrato, correto? Da mesma forma são os lipídios. Os lipídios são substâncias essenciais para o corpo. A gente precisa de lipídio, ele é altamente essencial. E o lipídio está presente também na nossa alimentação, né? Algumas vezes no café da manhã, né? A maioria das vezes não. Geralmente ele está ali presente no almoço, no jantar, ou até mesmo na merenda, no lanche. Basicamente, o lipídio ele também é uma fonte muito energética. Na verdade, o lipídio ele é até mais energético do que o carboidrato, né? Ah, professor, mas por que ensina que o carboidrato é assim, é tão eficiente? O carboidrato é mais eficiente porque para promover a quebra dele é mais fácil. E sendo mais fácil, o corpo, sendo inteligente, ele prefere o carboidrato. Mas o lipídio, ele é rico em energia, até mais energia do que o carboidrato. Mas ele tem uma desvantagem, porque como a gente já até comentou, ele é uma molécula grande, uma molécula orgânica, que tem aí diversos carbonos, e isso dificulta a sua quebra pelas enzimas, certo? E tendo esse problema, então o corpo procura, então, é, e prefere os carboidratos para fazer essa quebra. Quando não tem carboidrato, a gente vai para lipídio. Então, uma pessoa, por exemplo, perder peso, perder calorias, ela vai, primeiramente, ter que perder o carboidrato para depois ir para a fonte de lipídios, que é nos lipídios que são armazenada a energia excedente, que a pessoa acabou não usando, e isso é armazenado aí nessa molécula de lipídio, certo? Que aí a gente armazena na forma de triglicerídeos, triglicérides, que é os nossos lipídios armazenados, correto? E nós temos também a proteína. A proteína é fundamental, a proteína já foi explicado, ela tem diversas funções, estrutural, enzimática, transporte, defesa, certo? Então ela é fundamental. Adiante diz assim, os carboidratos são alimentos energéticos por excelência, pois são diretamente sintetizados na fotossíntese dos autótrofos e todos os seres vivos possuem as enzimas necessárias para a sua degradação. Gente, ele é sintetizado pelos autótrofos. Os autótrofos, como eu estava falando, são as plantas, né, os vegetais. Então, esses seres vivos, os vegetais, eles têm capacidade de sintetizar seu próprio alimento. É claro que ele precisa da luz e do solo, água e sais minerais, e essa luz para promover essa síntese, correto? Mas, como eu falei, como a gente sabe que a maioria dos seres que fazem fotossíntese, né, autótrofos são as plantas, é claro que tem outros seres, as algas conseguem fazer, né, é um tipo de protozoário, e nós temos algumas bactérias que conseguem fazer também, mas de modo geral, né, os vegetais eles têm essa capacidade de sintetizar a sua energia e é o carboidrato, certo? Os lipídios e as proteínas, apesar de possuírem poder energético igual ou superior, mesmo aos carboidratos,
apresentam outras funções no organismo e são absorvidos após a absorção dos carboidratos, sendo utilizados secundariamente como produtores de energia, apesar do alto poder calórico, né, que chega aí 9,3 cal por calorias de gramas, né, e aqui o carboidrato é 4,1. Vejam que ele é bem mais energético, né, ele tem mais do que o dobro, correto? Então, nós temos aqui essas duas substâncias, que a proteína é igual, 4,1, 4,1, correto? Então, nós percebemos que os carboidratos têm a mesma quantidade de energia da proteína, mas o lipídio tem o dobro, correto? Os lipídios são os principais elementos de reserva energética, uma vez que são primariamente armazenados nos adipócitos, são as células, gente, que vão guardar esse lipídio, antes da metabolização hepática, né? Hepática vai estar relacionada ao fígado. Estruturais atuam no crescimento e desenvolvimento e a reparação de tecidos lesados, mantendo a forma e protegendo o corpo. São as proteínas, minerais, lipídios e água. Reguladores aceleram os processos orgânicos, sendo indispensáveis ao ser humano. São as vitaminas, aminoácidos, lipídios essenciais e minerais e fibras. Então, nós vejamos aqui que, na verdade, a gente precisa de todas essas substâncias, né? Algumas com maior intensidade, outras com menos, porque vai entrar nessa questão do metabolismo, né? Alguns são mais fáceis de ser metabolizados e são mais energéticos, como é o caso do carboidrato. Então, é por isso que a gente precisa numa quantidade maior, a gente precisa nesse nível maior. Então, nós temos que dar atenção para os carboidratos. Só que nós também não podemos exceder essa ingestão do carboidrato, porque o que excede acaba sendo armazenado na forma de lipídio. Então é por isso que a gente vê aqui que a primeira fonte de energia que é usada quando a pessoa quer perder peso vai ser o carboidrato. Você tem que perder esse carboidrato primeiro, porque o corpo absorve o que é mais fácil, então ele absorve carboidrato, e depois ele vai degradar os lipídios, que são moléculas maiores, que dão mais trabalho, né? Então é por isso que eles acabam que deixando para absorver os lipídios depois dos carboidratos. E se não tiver lipídios, aí eles vão passar a degradar e a absorver as proteínas. Então a última coisa a ser absorvida de forma de energia no corpo são proteínas, né? Então quando a pessoa não tem mais carboidrato e lipídio, o corpo vai recorrer às proteínas, e nesse caso aqui a pessoa já está, né, praticamente morta, né? Porque usando o último recurso, as proteínas, a gente fala de músculo, né? Então a gente tem aquele quadro daquele pessoal, das pessoas que moram na África, né? Que passam muita fome, a gente percebe que o organismo já está metabolizando o músculo, porque não tem energia, não tem carboidrato, não tem lipídio, e ele passa a metabolizar o músculo em uma tentativa de se manter vivo. E aí é onde que tem os problemas, né? Porque as proteínas elas são essenciais para o corpo. Se elas passam a ser absorvidas, o corpo começa a entrar em colapso, certo? Mais adiante, nós vamos falar dos carboidratos, né, e suas definições, detalhadamente. Os carboidratos são substâncias orgânicas contendo fundamentalmente carbono, hidrogênio e oxigênio. São carboidratos as substâncias comumente denominadas de açúcares ou amiláceos. Os carboidratos são também chamados de sacarídeos, glicídios, ósis, hidratos de carbono ou açúcares. Na sua mais simples, sua forma geral, né, CHO, né, no caso é CH6H12O6, né, que seria a fórmula da glicose, que é o... Aí esse da glicose ela é com 6. Essa daqui é a forma mais simples, que é um carbono, 2 hidrogênio e um oxigênio, tá? É a forma mais simples de um açúcar, de um carboidrato. A que eu falei, ela é uma hexose, é CH6O12O6. Então ela tem 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. A gente sempre tem que ter o dobro de oxigênio, de carbono, o dobro de hidrogênio, que é o de carbono, ou de oxigênio, certo?
Variam de açúcares simples contendo 3 a 9 átomos de carbono até polímeros muito complexos. Quimicamente são polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, ou substâncias que liberam esses compostos por hidrólise. Hidrólise é a quebra com a água, correto? Então, nós podemos perceber que os carboidratos são essas substâncias orgânicas, correto? E essas substâncias orgânicas, elas são fundamentais para os seres vivos. Os seres vivos precisam dessas substâncias orgânicas. E, basicamente, os carboidratos eles vão ser formados de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, são os 3 elementos que são mais comuns quando a gente observa um carboidrato. Carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Aí fala que são substâncias, né? Comumente denominadas, aí nós temos diversas nomenclaturas para os carboidratos, chamados de açúcares, amiláceos, certo? Nós temos também sacarídeos, né? A gente fala monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, glicídio, não, é diferente de lipídio, né? Tem o lipídio e tem o glicídio. Glicídio são açúcares, oósis também, hidratos de carbono, que é parecido com carboidrato, né? E os próprios açúcares, que é a forma mais comum da gente tratar os carboidratos, né? E aí por isso que as pessoas acham que todo carboidrato é doce. Nem todo carboidrato tem esse doce, esse gosto adocicado. Como eu falei, existe carboidratos que não tem. E aí ele vai falar aqui da sua forma, né? É essa forma mais simples, com um carbono, 2 hidrogênio e um oxigênio, mas tem formas com 2 carbono, com 3, com 4, com 5, com 6, a hexose, por exemplo, que é a glicose, nós temos a pentose, né? Lá do nosso DNA, certo? Então nós temos aí diversos carboidratos com números de carbono e oxigênio diferentes. Geralmente não. A gente tem que ver que o hidrogênio ele sempre vai ser o dobro do carbono e o dobro do oxigênio, o número, correto? Com exceção em um caso simples que na molécula de DNA, tá? Que é para dar a estabilidade lá, que a gente não tem isso. Mas não é assunto para essa aula. Então, nós temos aqui uma molécula, né? Essa molécula aqui a gente está tá mostrando que liberam esses compostos por hidrólise. Então, a gente consegue fazer a quebra através da água, correto? Então, nós temos aqui os 2 compostos, certo? E eles são aqui quebrados. E nessa quebra, a gente acaba fazendo com que a gente separe essas substâncias, certo? A estrutura de um polidroxialdeído comparado a de um polihidrocetona, nós temos essas duas formas aqui. E, como eu falei, hidrólise quebra através da água. A gente vai precisar da água para fazer essa quebra, correto? Ele vai dizer assim, nessa primeira figura: a oxidação dos carboidratos é a principal via metabólica de liberação de energia. Em muitas células não fotossintetizantes heterótrofas, certo? Eles são essencialmente combustíveis para o uso imediato dos tecidos animais. E o corpo os armazena em pequenas quantidades. São muito solúveis em água, hidrofílicos e guardado, né? E guardado significa a retenção de água, o que é conveniente, apenas até certo limite. Se não, vejamos os seguintes dados em um indivíduo de 70 kg de peso que fosse armazenar uma quantidade de energia equivalente a 10 quilocalorias, né, de gordura, 10 kg de gordura, na forma de glicogênio, pesaria, em vez dos 70, 120. Grande parte dos 50 quilos a mais seria devido à água de hidratação. Então, nós podemos perceber que a oxidação do carboidrato é essencial. Como eu falei, ele é a primeira rota
metabólica para você sintetizar energia. Então, como é mais fácil, né, nos seres que a gente chama de heterótrofos, que são os seres que não produzem seu próprio alimento, mas eles precisam, de alguma forma, adquirir esse alimento. E ele vai, através da alimentação, da sua dieta, explorar e quebrar essa energia que está contida dentro das substâncias, no caso do carboidrato, para poder fazer uso das suas atividades. Então, o corpo ele precisa disso. Quando você come em excesso, como nós sabemos, o corpo é esperto, armazena essas moléculas, certo? Que são muito solúveis em água. Então, por ser solúvel em água, a gente consegue ter essa facilidade, porque basicamente o nosso corpo, 75%, em média 70% de um adulto é água. Quando você é um embrião, ele pode chegar até 95% do corpo água. Então, o nosso corpo tem muita água. E tendo muita água, facilita esse processo de fazer, de dissolver essa substância. Então, o nosso corpo é inteligente e consegue fazer, e consegue ter essa capacidade de solvência dessa substância, correto? E aí a gente consegue guardar. Ele fala aqui, ó, se a pessoa, um indivíduo de 70 kg de peso, que fosse armazenar a quantidade de energia equivalente a 10 kg de gordura na forma de glicogênio, pesaria em vez de 70, 120. Por quê, gente? A gordura, a gente consegue armazenar água em lipídio, em gordura. Vocês já viram o camelo, né? E o dromedário, aqueles animais lá do deserto, do Saara. Eles conseguem ficar um mês, 30 dias sem beber água, certo? E eles conseguem armazenar energia, tá? Tanto energia como água naquela corcunda dele, né? Que aquilo ali basicamente é gordura, que eles comem, bebem, e eles acabam guardando e armazenando esse lipídio, né? E aí junto com o lipídio acaba armazenando a água na corcunda dele, e aquilo ali basicamente é a energia, é a reserva dele, e por isso que ele consegue sobreviver muito tempo sem beber água e até mesmo sem comer, porque ele consegue fazer essa reserva. E com o tempo aquilo ali vai diminuindo, porque vai sendo usado, vai sendo metabolizado. Então nós percebemos que os lipídios têm essa grande capacidade de guardar água, né? E isso faz com que o indivíduo consiga então se manter bem. E aí você vê que o peso acaba aumentando de 70 para 120 kg. Boa parte disso aqui, ó, 50 kg é água, né? O processo está hidratado. A substância, que no caso o lipídio, vai conseguir armazenar essa água. Funções energéticas. Nós temos aqui diversas funções energéticas. São fontes primárias de produção de energia sob forma de ATP, cujas ligações ricas em energia, né, 10K, são quebradas sempre que as células precisam de energia para as reações bioquímicas. E a principal função dos carboidratos, como todos os seres vivos, com exceção dos vírus e algumas bactérias, possui metabolismo adaptado ao consumo de glicose como substrato de energia. Recomenda-se que cerca da metade da energia diária seja fornecida na forma de carboidratos. Então, nós vemos que o carboidrato é tão importante que, basicamente, 50%, de 50% a 55% da nossa energia é bom que seja de carboidrato, proveniente dos carboidratos, pelo que eu falei, pela facilidade da quebra e pelo valor energético. A gente viu na comparação que o lipídio ele é mais do que o dobro, né, em volume de energia, tem um valor energético mais do que o dobro em relação ao carboidrato. Mas nós vimos também que a proteína tem o mesmo valor energético do carboidrato, certo? Mas é bem mais fácil a gente consumir, né, o carboidrato do que a própria proteína, do que o lipídio. É bem mais fácil, a quebra é mais fácil. Nosso corpo procura sempre a opção mais fácil para a gente poder conseguir a energia e conseguir manter o corpo nutrido, correto? Estrutural também, né? Então, o carboidrato tem função estrutural.
A gente pode falar até de animais, o exoesqueleto de alguns animais, dos artrópodes, é de carboidrato. Mas vamos lá. Estrutural, a parede celular dos vegetais é constituída de um carboidrato polimerizado à celulose. A carapaça dos insetos contém quitina, um polímero que dá resistência extrema ao exoesqueleto. As células animais possuem uma série de carboidratos circundando a membrana plasmática e dão especificidade celular, estimulando a permanência agregada das células de um tecido, o glicocálix, ou seja, componentes estruturais das células e tecido. Então, gente, nós vemos que também o carboidrato tem função estrutural, né? As principais, a gente pode citar aqui o exoesqueleto, tá? De alguns artrópodes que a gente tem. Nós temos também nos vegetais a celulose, nós temos também a hemicelulose, que não está citado aqui. E a celulose, nesse caso, a gente não consegue degradar, a gente não tem enzima específica para a celulose. Os ruminantes, né? Os outros animais possuem, mas a gente, de fato, não tem essa especificidade de degradar a celulose, que a gente não tem enzima celulase, certo? Mas a gente pode perceber que, nesse caso aqui, o carboidrato faz esse papel. É por isso que a gente não pode estar comendo aí as folhas. Geralmente tem os animais específicos para isso, correto? Porque tem muita celulose e a gente não consegue digerir isso. E até alguns alimentos, por exemplo, nós temos aí o feijão, o milho. Se você engolir, não mastigar, como ele tem toda essa superfície recoberta de celulose, a gente não consegue degradar e ele vai sair do mesmo jeito que entrou, correto? Então, na membrana plasmática também, dos seres vivos, a gente tem, e passa a perceber que a gente tem carboidrato. Então, isso é muito importante, né? A gente chama de glicocálice. Esse glicocálice, ele vai ter uma função de dar especificidade para a membrana, poder se ligar com algumas substâncias e, então, conseguir ativar alguma reação. Então, é de extrema importância o carboidrato e eles têm função também estrutural. Nós temos também a função que é mais atuante, é a reserva, né? Tem a reserva energética. Nos vegetais se apresentam na forma de amido, nos animais na forma de glicogênio. Ambos são formados unicamente por glicose unidas por ligações glicosídicas. Então nós temos nos vegetais, a gente tem o amido, gente, por isso que a gente fala lá, né? Os vegetais têm essa capacidade e tem amido sendo a reserva dos vegetais. E os animais têm a glicose que vai armazenar na forma de glicogênio. A glicose é a molécula menor, mas a gente consegue reunir várias moléculas de glicose e formar o glicogênio, certo? Então, através das ligações glicosídicas. Então, nós temos também a função energética, que é a função que a gente mais cita, né? E a mais comum deles, e é importantíssima. Nós temos também de síntese, como fonte de átomos de carbono para a síntese de outros compostos celulares. Também pode fazer parte de outras moléculas de ATP e o DNA, por exemplo, além de atuar como grupo prostético de proteínas muito especializado. Então, na síntese, na produção, nós temos aí essa função. Eles também têm essa função de síntese, fazendo a síntese de moléculas como ATP e DNA. DNA é a nossa informação genética e lá vai ter essas substâncias sendo formadas através dessa síntese. E o ATP também, que é a adenosina trifosfato, que eu falei, que é a molécula altamente energética. E a gente vai ficando por aqui, gente. Na próxima aula a gente continua. Tchau.